Cara, já fazem 6 anos, quase 7 anos que eu rodo na Uber, né, cara? E eu nunca expulsei ninguém do meu carro. E se você olhar ali nas redes sociais, cara, dificilmente você encontra alguma situação dessa, né? Que o motorista expulsou o passageiro. Mas recentemente aconteceu isso e não foi com qualquer um, não, cara. Foi com uma apresentadora de renome chamada Raquel Sherazade. Provavelmente você conhece, né? Antes de eu emitir minha opinião aqui, cara, e falar sobre esse polêmico vídeo aqui, vamos dar uma olhada o que aconteceu verdadeiramente ali, o que segundo ela, né? Bora lá dar uma olhada no vídeo então. Tem algum com vocês pra fazer uma denúncia desse Uber aqui, ó. Peguei esse Uber, já faz meia hora, parei adiantado, vou mostrar até a placa pra vocês. Aqui, ó. É esse Uber aqui, vocês podem ver. O motorista é aquele ali, ó. Chama-se Ricardo o nome dele. E vocês sabem, né? Uber a gente escolhe, né? Se quer ar-condicionado, se quer conversar com o motorista. Primeiro, caraca, velho, uma mulher dessa, né, que, pô, jornalista de renome e tal, chama Uber Comfort, cara. Não chamou nenhum Uber Black, Uber Comfort. Aí é sacanagem, né? Mas beleza, vamos continuar o vídeo aqui. Chama-se Ricardo o nome dele. E vocês sabem, né? Uber a gente escolhe, né? Se quer ar-condicionado, se quer conversar com o motorista, se quer ouvir rádio, essas coisas. E isso não tem, né, cara? Realmente, se você quer ir em silêncio, tem. Se você quer o ar-condicionado ligado, também tem, né? Opção na Uber. Isso no Uber Comfort. E a opção de qual rádio qual estação de rádio você quer, isso não existe não, cara. Aí ela já tá inventando, né? Começa por aí, né? Beleza. Não escolhi nada, não tenho nunca exigências assim. A única coisa que eu pedi pra ele Não tem exigência, mas quer ouvir no rádio que dá preferência. É pra acabar, né, velho? foi pra ele trocar a estação do rádio, tava ouvindo uma música muito alta. Eu falei assim, você pode colocar na Band News FM, por favor? Porque eu adoro o Reinaldo Azevedo, meu amigo, gostaria de ouvir notícias, né? Hora de notícias, sou jornalista, né? A gente gosta. Ele falou não. Aí eu falei, mas por que, moço? Porque eu não gosto da Band News. Falei, tá, mas eu gosto. E eu sou cliente, eu tô pagando, ó. Você tá indo embora aqui, mas vou mostrar tudo o que aconteceu. Eu já chamei a polícia. Uma coisa que a maioria dos passageiros não entende, mas eu vou deixar pra falar depois desse vídeo aqui, cara. Militar, ela já tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Já chamei outro Uber pra vir buscar. E simplesmente ele falou assim, vou cancelar a corrida. Eu falei, por causa disso? Ele falou, sim, vou cancelar. Parou aqui numa rua erma e queria que eu descesse. Eu falei, não vou descer. Não vou descer, você vai ter que me deixar na minha casa. Você me pegou na minha casa, você vai me deixar na minha casa. Ele não quis. Ficou irritado, grosseiro. E eu falei assim, daqui eu não saio também. E liguei imediatamente pra polícia militar, pra PM. Liguei pro 190. E estou esperando a viatura da PM, 190. Já denunciei ele pra Uber, vou prestar um boletim de ocorrência. Gente, eu quero dizer pra vocês que essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu ando de Uber e de táxi aqui no estado de São Paulo toda semana. E todos os motoristas, eu acho que sem exceção, são extremamente educados e extremamente cordiais. E esse senhor, não sei se tava com a pá virada, irritado pelo trânsito, irritado com coisas, né, da vida pessoal dele, que o cliente não tem nada a ver com isso, e simplesmente falou que ia cancelar. E me deixou aqui numa rua erma. E aí eu queria fazer esse alerta pra vocês, gente. Gravem todas as corridas. Isso. Avisem as pessoas Gravem todos, que vocês motoristas, gravem todas as compartilhem as corridas. Tenham sempre o número da polícia militar à mão, sabe? Enfim, cara, só a primeira coisa, né? Acho engraçado, né, cara? Imagina ela ligando no 90, oi, tudo bem? Eu quero fazer Quero que um carro venha aqui em tal lugar porque o motorista tá cancelando a minha corrida. Aí o do outro lado, o atendente, né? Ah, beleza, senhora, a gente tá indo só ali numa situação de sequestro, de morte e tal, mas vamos deixar você como prioridade, tá? O teu cancelamento do Uber. Acabar, né, cara? Bom, cara, a primeira coisa então, que eu acho esquisito, né, cara, é uma apresentadora de renome dessa pedindo Uber Comfort. Nossa senhora, cara, realmente o país tá complicado, né, cara? Se ela que tem muito dinheiro tá pedindo Uber Comfort, imagine nós, meros mortais, né, cara? Tamo fudido aqui em Monpago, né, cara? Uma coisa também que a maioria dos passageiros confundem, cara, que é o seguinte, a Uber, né, ela tem um serviço de mobilidade urbana. O que seria mobilidade urbana? Eu te pego no ponto A e te levo lá no ponto B, certo? Só que o que muitos passageiros imaginam que é esse serviço? Eu tô contratando um empregado. Na verdade, eu tô contratando um empregado. Não tô contratando um carro pra me levar do ponto A ao ponto B. Não, eu tô contratando um empregado, que é o que me pareceu aqui, né, supostamente. E aí fica uma coisa muito esquisita, que é o seguinte, cara, que o conflito provavelmente não estava no pedido, né, de mudar a rádio ali, né? Na minha opinião, foi mais na forma como ela pediu, né? Como eu comentei ali, talvez ela achou que tinha contratado um empregado e não uma pessoa pra levar do ponto A ao ponto B, né, cara? Porque, cara, já aconteceu comigo de pessoas pedirem pra trocar a rádio e normal, troco ali tudo mais. Por mais que, sei lá, 99% das vezes nunca pediram nada. Eu, inclusive, escuto o quê? Rádio de rock quando eu tô trabalhando. E, cara, normalmente as pessoas elogiam, porque aqui em Curitiba, cara, impressionante, a maioria escuta o quê? Sertanejo, pagode. Daí quando os caras entram num carro que tem um rock, pô, a galera fica maluca, velho. Acha maneiro, né? Achei meio estranho, né? Duvido que só por causa desse pedido ele teria pedido pra ela sair, né? E aí uma pergunta, cara, que fica no ar, né?
O motorista, ele poderia realmente ter cancelado aquela corrida? E sim, cara. O motorista pode sim encerrar a corrida, a hora que ele bem entender, no meio da corrida, no início da corrida, no final da corrida, ele pode cancelar a corrida a qualquer momento. A Uber, inclusive, ela permite, desde que você deixe o passageiro num local seguro, né? Que foi o caso, deixou num posto ali e tudo mais. Ela fala que é um lugar ermo, mas não é nada porra nenhuma. Deixou num posto de gasolina e pede outro carro e deu, né, cara? E a coisa mais complicada, cara, que eu achei nisso é o seguinte, cara. De um lado, você tem uma jornalista conhecida nacionalmente com audiência e acesso às redes sociais muito grandes, né, cara? Do outro lado, cara, você tem um motorista anônimo, sem mesmo a capacidade de apresentar a sua versão. O que foi que aconteceu? Ninguém sabe qual que foi a versão do motorista. Todo mundo sabe a versão da passageira, né? Mas ninguém sabe a versão do motorista. E por isso, cara, que eu vou deixar um alerta muito grande aqui pra você, cara. Hoje em dia, câmera veicular é essencial, tá? Porque amanhã ou depois a Uber realmente pode excluir o motorista, né? Pelas palavras que a passageira falou, né? Que no caso é a apresentadora. Mas eu duvido muito que tenha acontecido dessa forma. Então, qual que é a única forma do cara se defender nesse momento? É tendo a gravação da corrida. E como que você vai conseguir, cara? Eu vou deixar aqui no link da descrição a melhor câmera que eu acho, na minha opinião, veicular, tá? Clica ali no link, cara, compra tu, adquire, porque realmente é essencial você ter uma câmera veicular no teu carro, tá? E uma outra coisa, cara, que eu acho muito importante de falar, né, cara? Que é o histórico da apresentadora, né, cara? Ela omite muitas opiniões políticas, né, cara? E sempre essas opiniões tendem para um lado mais progressista, né, cara? Inclusive, em 2007, cara, o próprio Silvio Santos, quando ela era apresentadora do SBT, né? Publicamente, cara, ele deu uma chamada de atenção nela, né, cara? Falando que ele tinha contratado uma apresentadora para apresentar as notícias. E ele não tinha contratado uma apresentadora para dar opiniões políticas no meio do jornal. E isso pegou muito mal para ela, inclusive, né, cara? Sem contar que ela já foi demitida de vários outros jornais, né? Exatamente por esse mesmo modo de agir no emprego, né? De não querer dar a notícia e sim dar a opinião da notícia. E isso para um jornalista não é muito bom, né, cara? E também, cara, uma outra fala que pegou meio mal ali, né? Falando que, pô, queria escutar o meu amigo Reinaldo Azevedo. Cara, quando fala esse nome, pra mim, velho, infelizmente, já perde 50 pontos. Porque o Reinaldo Azevedo, cara, infelizmente, ele é um cara que é meio incógnita referente à sua posição política, né? Porque ele, cara, que popularizou o termo petralha, né? Inclusive, cara, publicou, né, um seriado, né, chamado País dos Petralhas, né, uma obra crítica ao governo petista. E agora ele, pô, tá dando nota 11 pro governo Lula, tá fazendo várias entrevistas com o governo Lula, falando que o governo Lula é muito bom. O que foi que mudou, né, cara? Foi uma mudança de posicionamento ou foi só oportunismo, né? Isso a gente tem que tentar entender também, né, cara? E além de tudo, né, cara, essa história ainda tá muito incompleta, né? Porque a gente só tem a versão da passageira, falando que o motorista expulsou ela, pediu educadamente, o motorista expulsou ela, sem motivo nenhum. Mas a gente sabe que na maioria dos casos não é bem assim, né? Já teve alguns casos que repercutiram dessa forma aí, que a gente achou que era uma coisa, mas no fundo era outra, né? Na verdade era outra coisa. Pra falar a verdade pra você, cara, talvez a gente nunca saiba o que exatamente aconteceu. Porque se o motorista não tem provas, não tem uma gravação, provavelmente a gente nunca vai ficar sabendo. E perigoso ainda do cara ser bloqueado da plataforma por essa situação, tá? Me diga aqui nos comentários. Você acredita que o motorista expulsou ela por causa desse único pedido? Ou você acha que teve uma situação um pouquinho mais ríspida no meio da corrida, onde o motorista assim ficou com raiva, né? E acabou expulsando ela do carro? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber a opinião da galera aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!